Boa tarde! Estamos hoje iniciando a segunda temporada de lives nesse canal Self Healing e hoje o tema é distonia cervical e Self Healing. Então, bem-vindos! A nossa convidada hoje é Maritza Rebouças. Maritza, ela é educadora Self Healing em formação e instrutora de yoga e já chegou aqui. Eu sou Araci Ongiro, fisioterapeuta e terapeuta de Self Healing e já estamos aqui recebendo nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Maritza. Aqui está dizendo que você entrou. Também estão chegando colegas nossas para participar da live de hoje. Quem estava acostumada aqui a ter a Sula e a Márcia, ter outras convidadas também, sendo anfitriã da live, e hoje é a estreia dessa nova temporada comigo. Boa tarde, Maritza. Olá, boa tarde. Muito bem-vinda. Já temos várias pessoas acompanhando a live, muitas colegas nossas do Self Healing também. E eu aqui em Brasília, você no interior do Ceará. Conta aí para o pessoal onde você está. Todo um lugar muito especial, que é um lugar onde remete à minha infância, na casa dos meus pais e nas terras dos meus avós. Se chama a Vila do Peixe Gordo. Eu cheguei a olhar no Google Maps para ver onde é que fica. Quantos quilômetros que dá de Canoa Quebrada? Eu vi que dá uma reta assim, mais ou menos para lá, quantos quilômetros? 70 quilômetros. Nossa, que delícia! Uau, morri de inveja. É um perto longe. Bom, aqui nós estamos usando casacos, você com o calor aí do Ceará e outra temperatura, mas estamos então hoje aqui mostrando você e o seu trabalho para os seguidores do Self Healing Brasil. E, então a gente vai começar falando sobre esse tema ou sobre você? Vamos começar falando sobre você? Vamos. Quem é Maritza Rebouças? Eu já dei uma prévia aqui, mas eu trazendo assim a deixa, o que você vai falar para a gente tem muito a ver com a sua vida, né? Por isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória até chegarmos nessa live com esse tema. Maravilha. Muito obrigada pelo convite, Araci. Obrigada todo o pessoal do Self Healing Brasil, né, por ter criado essa oportunidade de a gente compartilhar a nossa história e o nosso método, né? E observar que o método repercute para o corpo. No caso, eu sou uma pessoa que tem uma distonia cervical. Eu descobri isso em 2016, né, quando fui diagnosticada, mas desde 2015 eu já sentia. Mas indo um pouquinho mais atrás, assim, no passado, então eu me formei em publicidade e propaganda na área de comunicação na Federal de Pernambuco. Foi o período que eu morei lá, em Pernambuco, em Recife, né, durante 10 anos. Depois me mudei para São Paulo. E aí vi que não tinha nada a ver com a minha vontade, né, de transformar, e comecei a me dedicar ao yoga, a práticas do yoga, desde 2005, né, iniciei em 2004 e aí em 2005 eu fui evoluindo, né, até chegar à graduação. E durante esse período, eu comecei já a ensinar, a me tornar instrutora, e comecei a dar aula de técnicas respiratórias online, dentro de uma plataforma chamada Blive, né? Eu nem te contei, era assim, isso é novidade. Que ano que foi isso? 2005? Eu comecei em yoga em 2005, o Blive foi em 2013. Ah, você foi precursora dos trabalhos online, 2013. Uau! 2013.
eu já dava aula para outras pessoas fora da minha região, né? Então tinha pessoas que moravam no Brasil mesmo, né? Tinha pessoas que moravam em Minas Gerais, outras que moravam em Belo Horizonte, Santa Catarina, Pará. E aí eu comecei a dar essas aulas, que era uma aula de troca de tempo, né? O valor a monetização era o tempo, né? É bem interessante. Então eu cheguei a fazer 100 horas nessa plataforma. Ela ainda existe, né? Cheguei a ser embaixadora dessa plataforma por um período, hoje não sou mais. Mas lá eu aprendi bastante a como trabalhar com o online, né? Então a gente tinha também as presenciais e foi aí que eu comecei a descobrir a respiração como uma fonte como uma base para o relaxamento do corpo. Mas voltando ainda para a minha trajetória, para não desvirtuar, né, porque a gente acaba indo, né, para outros campos. Então, de lá, de 2013, que eu comecei a ensinar técnicas respiratórias para as pessoas, né, tanto online como presencial, aí me deparei com a distonia cervical, que foi mais ou menos em 2015, quando apareceram os primeiros sintomas. E em 2016 eu tive diagnóstico com 2 fisiatras e assim foi mais fácil encontrar a solução, né? Procurar soluções para a minha condição. Haviam torções muito fortes, o pescoço endurecia, principalmente o esternocleidomastoideu, né, que é o ECOM, né, é a famosa, para quem é fisioterapeuta conhece esse músculo. Então ele é ancorado aqui e ancorado no osso aqui do crânio, né, na parte de trás. E aí ele faz girar a cabeça, é como se houvesse, eu dizia para mim, é como se houvesse um mata-leão, daqueles, sabe, aqueles lutadores de jiu-jitsu, né? Que eles conseguem fazer um mata-leão e a pessoa gira a cabeça e não consegue se libertar. E isso como se tivesse um cara invisível fazendo um mata-leão, né, com você naquele tempo. Então, muitas vezes eu dirigindo, eu tinha carro na época, dirigia e a cabeça ia girando e fixava-se num canto. E a dor era insuportável, porque era uma dor, porque eu estava sendo forçada a girar e ao mesmo tempo eu queria desgirar. E essa briga, né, causava muita dor em todas as áreas, né, adjacentes e tudo mais. E eu comecei a buscar muita informação fora, não aqui no Brasil, mas muita coisa no exterior. E vi que o trabalho corporal era uma das chaves, trabalho do corpo, né? Eu cheguei para fora e fui para a Europa fazer um curso e me dei conta de que nesse curso, tudo que eu já estava fazendo já estava no caminho. Então eu já estava fazendo e achava que não seria esse o caminho, né? Tipo, eu estava fazendo yoga, já estava fazendo tai chi, uma coisa que nunca tinha passado na minha vida, tai chi. E o curso era de neuroplasticidade. Então, eram caminhos para fazer com que o corpo aprendesse outras formas, né, de movimentar-se. Eu sei que eu aprendi bastante nesse curso e aí eu voltei mais confiante naquilo que eu já estava fazendo. Mas estava ainda bem dolorida, a distonia, ela judia muito do corpo, a vontade era ficar só parada, mas ao mesmo tempo eu ainda continuei dando minhas aulas de yoga, eu não parei. Durante todo esse tempo eu não parei, acho que só parei por conta de uma gripe, que eu fiquei uma semana e tive uma instrutora que me substituiu, que eram as aulas presenciais. E em 2017 a Laura Canto, ela veio até o meu grupo, que eu tinha um grupo, ainda tenho, né, lá no Facebook, se chama Diário de um Torcicolo Espasmódico. Aí nesse diário eu colocava tudo que eu descobria do meu corpo, compartilhava, e aí muitas pessoas com distonia também começaram a me encontrar e trocar ideia, então eu conheci muita gente com essa mesma condição.
E foram aquele período de 2015, 16, 17, foi uma troca muito grande dentro desse grupo do Facebook. E a gente eu compartilhava tudo que eu descobria do meu corpo, as pessoas também vinham e também falavam, porque é muito mistério ainda, é muita novidade, né? Assim, é um campo ainda há muito se descobrir como tratar, como trabalhar, como tratar, porque cada condição, cada pessoa traz uma condição diferente da outra. E aí a Laura Canto me achou dentro desse grupo, me convidou para fazer o nível 1 do curso, né, do método Self-Healing, May Schneider, em Rio Claro, em São Paulo. Eu morava na capital, em São Paulo, nessa época. E fui para lá, assim, desacreditando, né, achando que ia ser mais uma coisinha, né. E eu fiquei encantadíssima, né, cada dia, foram 10 dias, e eram 10 horas de aula, se não me engano, cada dia. Era muito intenso, era muito trabalho de corpo, a gente cuidava do outro, o outro cuidava da gente ao mesmo tempo. Então, a Soninha também, que a Rocine estava lá, e nos dava todo o apoio, né, em termos de prática, e a Laura com a teoria. Então, assim, a mescla foi excelente, a gente aprendeu bastante, e aquilo ali me contribuiu muito para um conhecimento, assim, que abriu minha visão de trabalho de corpo de uma forma, assim, extraordinária, né? Então, se eu já dava aula de técnica respiratória, né, que era a base do yoga, aquilo ali veio complementar, principalmente a primeira prática, que é respiração e circulação, que foi as primeiras técnicas que a gente aprendeu. O primeiro módulo, isso. Era respiração e circulação. Então, aí eu aprendi a liberar essa caixa torácica, né? Porque a caixa torácica, se ela estiver enrijecida, se estiver dura e para quem tem distonia, ela está completamente tensionada demais, como é que eu vou respirar se está tudo duro, tudo tensionado, né? Não adianta eu saber as melhores técnicas do yoga, eu saber todas as técnicas de respiração, se isso aqui tá tenso. Não adianta dizer que a pessoa respira fundo, né? Ela tem que ter essa maleabilidade no corpo para expandir toda a sua caixa torácica, pulmão e tudo mais. Muito bem. Pois é, e aí eu lembro da Rivi, que é de Mairiporã, né, a Nelly, a gente, né, mesclava, passava, né, fazia massagem uma na outra, e aí a cada toque, a cada percepção, né, quando você coloca o dedo entre uma costela e outra, eu digo, nossa, olha só a diferença da minha respiração. Só nesses toques a gente já descobria que a caixa, ela já ganhava mais capacidade respiratória, ela tinha mais mobilidade, eu conseguia respirar com mais facilidade, e isso também para os meus alunos depois, posteriormente, né? Porque aí foi isso em 2017, todo o curso, né, o primeiro que foi semestre todinho, né, de junho a dezembro, e depois até julho de 2018. Que foi quando veio a vinda de May Schneider para o Brasil, né, no curso que também a Laura Canto promoveu, né, chamou todo mundo, criou, né, um ambiente favorável. A gente foi lá para uma casa atrás do Shopping Eldorado, né, lá perto dos Jardins, não sei. E a gente foi no inverno, tinha uma piscina geladérrima nessa casa, e tu conhece, né, era assim, como é que é o May? Vai para água gelada. Já tem comentários aqui. A Sandra, foi incrível esse curso, incrível a história. O Meire é assim, vai lá água do gelado. Ele me pôs no mar lá, em São Francisco também. Ele adora esse tipo de coisa, né? Botar todo mundo na água gelada. E assim, tive uma oportunidade porque foi o nível 2, né? Então é um nível 2 do método, onde a gente convida várias pessoas para serem atendidas de forma gratuita, e a gente observa o que o MEI fala na análise clínica dele, né? Então a pessoa anda, vai para um lado, vai para outro, ele observa a postura, observa
a caminhada, observa né, as condições, e eu tive a oportunidade de convidar pessoas com distonia cervical para serem atendidas lá, né? Então foram acho que umas 3 ou 4 pessoas que foram atendidas por ele, e eu participei botando a mão na massa, né? Porque ele observava, conduzia a gente, faça isso, aquilo outro, e aí a gente passava, né? Eu e mais 5 pessoas, ou mais 4 educadoras, botava, né, a mão na massa. Era massagem, era movimento, era botar a pessoa na água gelada. E o que eu notei, todo o pessoal que ia com questões de distonia cervical, ele sempre mandava água gelada, né? Piscina. Então a gente ia para a piscina gelada. Eu sei que nessa época de 2018, assim, também ampliou muito mais, né, a minha visão. Também tive a oportunidade de participar, de fazer estágio com a Ana Paula Figueiredo, durante todo o período de 2018, assim, de junho até dezembro. Foi, assim, extraordinário também, aprender com ela, junto, né, com a instrutora, que tem uma grande bagagem, botar a mão na massa. Também tive estágio com a Laura também, com a Soninha. Então, a oportunidade que a gente tinha, fazia estágio, né, para poder aprender, para poder acrescentar. E aí, de 2018, começou a aparecer pessoas interessadas com distonia cervical, interessadas em fazer, aprenderem o que eu, né, o que eu estava fazendo, que estava melhorando, né, dentro do meu corpo. E é isso, de lá de 2018 até hoje, eu venho dando aula para pessoas com distonia cervical, né, que moram em vários lugares do mundo, não só aqui no Brasil, mas eu já dei aula para pessoas que moram na Rússia, pessoas que moram na Espanha, na Venezuela, na Argentina, na Turquia, e no Brasil também, no interior, Santa Catarina, Maceió. Nossa, eu já fiz uma lista, tem mais de 50 pessoas assim, que já absorveram a minha técnica. Agora, é uma coisa assim, um detalhe, né? Dentro do self-healing, a gente sabe que a mudança não acontece de uma hora para outra. Então, essa mudança, ela é devagarinho, né? É miudinho, né? Quem é de Minas Gerais, de Brasília, sabe essas coisas bem, né? Tem que ser devagarinho, e você vai descobrindo o potencial do seu corpo, porque o corpo, ele tem um potencial, e o self-healing faz com que esse potencial aconteça. Mas muitas vezes as pessoas se decepcionam, pensando que o resultado é imediato, e não é. Então demora bastante tempo. Às vezes demora mais do que 2 anos, 3, 4 anos para poder a gente obter um resultado. Mas é muita coisa incrível que você contou, e muitos assuntos que a gente pode desdobrar. As pessoas te elogiaram pra caramba, colegas daquela época seu de curso até se manifestaram aqui também, né? E assim, para as pessoas entenderem melhor, quem não tem distonia, ou talvez até quem tenha, o que quer dizer distonia? Né? Distonia cervical, a gente sabe que aqui é na cervical. Mas da onde vem distonia? Tônus. Tônus é a capacidade do corpo, que pode estar mais tenso, menos tenso, e que normalmente a gente tem uma eutonia, que é o tônus equilibrado. E na distonia, aí que você contou, né? Esse supertônus está fora do controle, te dá o golpe, como você falou, e que vem do sistema nervoso central. Então, me chamou a atenção que você foi até para Portugal fazer esse curso, que a base dele é a neuroplasticidade. E se por acaso alguém que está acompanhando a gente também não conhece esse palavrão, né? Neuroplasticidade é um grande caminho que há muitos anos eu estou falando que tira o que se acreditava na ciência antes, que tem algo no sistema nervoso não está funcionando, assim é. Não, o cérebro tem plasticidade, então a gente pode trabalhar. Aí você trouxe essa questão, o self-healing se somou ao que você já conhecia do yoga, da consciência corporal, e trouxe instrumentos, mas não é mágico, não é de um momento para outro, é um processo, em que a gente vai reorganizando com essas novas informações as vias neurológicas. E aí também veio, enquanto você falava,
para somar ao brilhante fala que você teve sobre isso. Que a gente não tem só aquilo ficou tudo bem, não, a gente tem como manejar na nossa vida todas as situações. Porque, como muitas doenças neurológicas, você mais do que todos aqui que estão assistindo, ou talvez tem pessoas assim, mas você mais que eu, sabe o quanto o estresse também tem a ver com como se manifesta, né? Então, esse manejo de saber cada dia tá lidando com o seu corpo, com o seu emocional, com os recursos, até lá onde você está morando também é uma escolha incrível de lugar menos poluído, de lugar mais tranquilo, né? Então, são muitos recursos que se somam, ao meu ver, nesse processo de cuidar-se quando se tem um diagnóstico neurológico, né? E você se tornou uma referência internacional. Olha que coisa mais linda! Parabéns! Pois é. A gente vai colocando, eu tive a ideia de levar do grupo que eu já tinha consolidado, né, no Facebook, do Diário de um Torcicolo Espasmódico, e migrei para o Instagram, porque o grupo o Facebook ficou meio que apagado. E o Instagram começou a brilhar, a aparecer. Então, quando eu comecei a postar, né, os meus conhecimentos, eu tive uma ideia de cada dia, né, eu vou colocar uma prática que eu trabalho no meu corpo, né, e coloquei 30 práticas a princípio. Dessas 30, já começou a aparecer gente de fora do exterior, porque acho que tinha mais visibilidade no Instagram, naquele momento, e ainda hoje, né, a gente sabe isso que é o que está acontecendo. Então, aí eu me animei, comecei a colocar mais e migrei. Deixei lá o grupo diário no Facebook, né, congelado, né, avisei para o pessoal, ó, migrei agora para o Instagram, é onde eu tenho postado nos stories o meu dia a dia, porque como eu sou uma pessoa que tem distonia cervical, então as pessoas querem saber como é que eu estou, o que eu estou fazendo, né, como é que eu estou me movimentando. Então, não é porque... vamos lá. Então, me mudei para o Instagram. Esse Instagram é o que eu estou fazendo a live, que se chama Distonia _cervical. É onde você tem, né, quem tem distonia, muitas das pessoas que tem me seguem, né, e sempre estão perguntando, Maritza, o que foi que você fez? Né? Quem tem distonia dá o tempo todo querendo ficar antenada, querendo saber o que está acontecendo, o que eu estou lendo. Então, é onde eu compartilho a minha vida mesmo, né? Eu tenho outros Instagrams, que é o do Yoga com Self Healing, é onde nasceu a minha história com yoga. Eu posto lá minhas práticas, as posições, os asanas, mas eu quase não estou lá. Acabei migrando, assim, me fixando mais nesse Instagram do Distonia, porque sou eu, né? Eu não preciso representar nada, né? Essa sou eu, com distonia, sem distonia. Então, da história da distonia, né, na questão, a gente sabe que não é uma condição e ela não tem cura. Então, o que eu estou agora? Eu estou assintomática. Vamos dizer, assintomática em torno de 5%, né, apresenta um pouco de distonia hoje. Nunca posso dizer assim para sempre, porque mais ou menos há uns 3 meses atrás a minha distonia chegou a 100%. Entre março e abril desse ano, assim, ver como as coisas são. Eu voltei para São Paulo para fechar meu apartamento, né, e vender tudo e me mudar para cá. E na época, quando eu voltei, eu estava bem. Em fevereiro desse ano estava ótima, cheguei em março, 2 dias depois, a distonia foi lá para cima. Foi para cima com tudo. Meu pescoço tremia, fazia espasmo, porque além de ficar fixo, né, o espasmo também acontece. Então, eu passei 2 meses lá em São Paulo, com lockdown, tudo parado, sem poder, né, fazer muita coisa. O que eu consegui, fiz, né? E aí eu conversava com meus alunos, enquanto eu dava aula, mesmo com distonia, né? Cheguei até a postar dentro do Instagram, tem lá o histórico, nos posts, né? E também no meu canal do YouTube aparece a minha fase de crise de distonia.
e compartilhando o que eu estava fazendo com o meu corpo, quais são as práticas que estavam sendo trabalhadas para poder melhorar, para poder amenizar as dores nesse período. E aí, quando eu voltei para cá em maio, a distonia fez... Incrível! A mudança de ares, a mudança de local. Pois é. A gente sabe que São Paulo é uma cidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela quando assim, é prédio, é fechado, você fica mais tempo dentro de casa. Com a pandemia a gente, né, fica mais reclusa, o espaço é pequeno, é menor, dependendo de onde, no caso eu morava num apartamento de 47 metros quadrados, então era um apartamento pequeno, não tinha condições de fazer muita coisa, só para pegar era só uma parte do dia, até andava na garagem que era a parte aberta, mas mesmo assim não é o suficiente, não é a mesma coisa de estar aqui andando nesse espaço, que é um sítio, né? Um sítio, sol, calor. Então, assim, muito diferente, assim, é 880, né? Vamos dizer assim. E você teve essa opção agora também de poder ter uma qualidade de vida morando nesse local e continuar o seu trabalho online, que você já começou em 2013, né? Muito antes da gente nós estamos aprendendo, a gente que está aprendendo isso. Mas a gente olha nessa pandemia aprendeu bastante, viu? A gente aprende. Mas, Maria, você dá aula de yoga também para pessoas que não têm distrofia e adiciona coisa de self-healing. Você faz esse olhar self-healing junto com o yoga. Isso. Então, eu tenho alunos que têm distonia e tenho alunos que não têm distonia, que têm outros tipos de problema, mas eu não cuido desses problemas, né? A aula, ela acontece junto, mesclando yoga com self-healing, com o método. Porque são duas filosofias. Você acrescenta, a ideia é você acrescentar no seu dia a dia. Você aprende comigo, o que eu digo para meus alunos? Vocês aprendem comigo, mas não é para fazer só na hora que você está comigo aqui. Você tem que levar para o seu dia a dia. E o self-healing é a mesma coisa. Porque se você não faz isso, você tirou uma vez por semana, 1 hora não vai resolver nada. Nada. Então, eu digo, nossa, a Marisa ensinou tal coisa, eu vou aplicar hoje todo dia. E observar como o corpo responde, como o corpo se comporta com aquela prática. E essa é a chave. Fica aqui esse recado sublinhado, grifado, destacado para todos que viram nossa live agora ou depois também. E eu sei que você preparou também em compartilhar de movimentos que você usa no seu cotidiano, que você passa para as pessoas que têm distonia cervical. Exato. E que podem ser usados para todo mundo que quer ter essa área de ombros e cervical, das costas mais curtas. A gente, o self-healing sabe, para a visão a gente usa isso, como você falou anteriormente, para melhor respiração precisamos disso. Como estamos muito no celular, em vida online também, a gente tensiona muito. Pois é. Então, nós estamos nesse meia hora de live, mais ou menos. Você acha que seria um bom momento para convidar as pessoas para a prática? Vamos aproveitar. Já está todo mundo aí, né? Quem entrou já está sabendo que a gente vai fazer uma prática, né, agora. E teve um monte de comentários aqui de admiração ao seu trabalho, viu? Uau, parabéns! Em espanhol, mas somos pessoas que superam a enfermidade. Tem muita gente conhecida. Legal. Tem muita gente. A Marisa é muito experiente em trabalho de exercícios online, tem uns canais que ela já falou, as aulas, e agora a gente vai ter o privilégio de ser guiado numa prática por ela. Vamos lá. Bom, a sugestão, eu gosto de estar no chão, mas quem estiver na cadeira, tudo bem, porque eu entendo, né, que cada um tem uma condição. Tem pessoas que não têm condições de ficar no chão com as pernas cruzadas, você pode ficar sentada onde você está, mas é importante que você desencoste, né, as costas da parede, para poder você ter um alinhamento. Eu vou baixar até um pouquinho o meu tripé, para ficar melhor aqui. Então, com a sua base bem fixada, você pode até colocar a palma da sua mão no seu ossinho, lá naquele isquio, né? Você vai ativar, você vai acordar aquele ossinho.
E aí você acordou de um lado, você vai fazer a mesma coisa com o outro. Põe a mão lá embaixo. Você pode ou ficar paradinha ou fazer um pequeno movimento que você vai sentir que, né, aquele ossinho dolorido na ponta dos seus dedos. Quando você tirar as mãos, você vai sentir que esse ossinho, ele fincou, né? Criou uma base. E essa é o detalhe, porque muitas vezes, né, com a pandemia, pessoas que têm distonia ou que não têm nada de patologia, mas o que está acontecendo? As pessoas estão curvadas, né, fazendo essa posição o dia todo, né, totalmente curvada. Eu vi muito isso, né, a gente tem visto muito isso. E isso prejudica a cervical, e a cervical, fora do alinhamento dela natural, faz com que essa região tensione uma cabeça que tem mais ou menos quantos quilos, Araci? Você que é da área de saúde. Eu não lembro de qual mais, não. Tem pessoas que dizem nos comentários, Mariana, eu não sei fazer isso. Para não ter problema na live, eu vou deixar. Tá bom. Mas vamos lá. Vamos pensar que ela tem uns 3 quilos e para frente ela vai dobrando, triplicando, quadruplicando o seu peso. E o corpo não foi projetado para aguentar, suportar essa projeção. E na distonia cervical acontece que a cabeça ela gira, ela pode estar para cima, ela pode estar para baixo, às vezes ela está assim. E a gente não sabe como cuidar dessa cabeça. Eu recomendo quem tem distonia apoiar o pescoço e a cabeça atrás na parede para poder ficar melhor, para você, né, conseguir trabalhar melhor o seu corpo. Então, com essa base bem apoiada, você sentindo o chão, feche os olhos um pouquinho, descontrai os braços nas suas pernas e faça uma respiração do jeito que você entende de respiração, mas que seja uma respiração profunda, preenchendo bem a sua caixa respiratória e soltando o ar lentamente. Na hora que você soltar o ar lentamente, você vai observar essa região dos ombros, se ela começa a descontrair, se ela começa a ter uma modificação, se você traz consciência para essa região. Então a gente vai chamar a atenção. Às vezes a pessoa diz, eu não estou tendo essa percepção. Como é que a gente faz para acordar essa percepção? Vamos fazer um tappingzinho, né? No self-healing a gente gosta muito do tapping. A gente pode utilizar a ponta dos dedos para dar umas batidinhas em toda essa região aqui. Um detalhe é o punho solto. Não faça isso, porque se a gente fizer isso, deixar punho e antebraço uma coisa só, aí você melhora um lado e piora o outro. Aí nada feito. Então o punho solto, você vai batendo devagarinho em toda essa região. E respira. Então, um grande detalhe não é só a massagem. Ela tem que estar casada. Respiração e a massagem. Respiração tem uma grande transformação. Era uma coisa que a Laura falava e batia na tecla o tempo todo. Não tem alteração se você não respirar. Então, a gente, com a massagem, precisa respirar profundo, profundo. E solta o ar devagar. Aí você fez um lado, aí você para e observa como ficou esse lado. A Araci já foi rápida demais. Voltei pra cá. Volte para aí. E aí a gente fixa um pouquinho mais e observa como é que ficou esse lado com relação ao outro que você ainda não fez. Vendo essa diferença, já observando essa diferença, você já vai para o outro lado. Aí sim. Isso é um detalhe também do self-healing, é que a gente pausa. O não fazer nada também é a grande chave. É pausar e observar. Pausar, fechar os olhos e sentir no corpo o que você fez agora. Não é partir logo para fazer tudo, feito, né, uma ginástica alucinada. Não, é você fazer, parar, observar, sentir, melhorei, piorei, está diferente, melhorou um pouquinho, senti que liberou. Estudar, a gente chama no yoga de swadhyaya, autoestudo. E aí sim você vai para o outro lado. Faz a mesma coisa. A Alva respondeu a questão. Com 45 graus, a cabeça pode pesar até 22 quilos ou mais.
Então, Olha, realmente, a distonia cervical está tendo aqui um chicoteamento para um lado e para o outro, temos isso. pois Obrigada, é, Alba. E trazendo, você falou que a gente está fazendo exercício, tá? Um estímulo, um toque, observando como o corpo responde, criando mais consciência corporal, e como você falou antes, levando esse hábito para a vida. A gente perceber que às vezes tem estímulos que não são tão bons e também estão trazendo tensão e a gente pará-los, né? exatamente. Porque para uma pessoa que não tem essa condição, você pode trabalhar essa prática tranquilo. Mas quem tem distonia, às vezes isso é um estímulo. É um estímulo para a distonia ficar mais ativa. E aí você precisa aprender a se observar. Aprender se esse toque é para você. Às vezes é para um, às vezes não é para o outro. Então, é um autoconhecimento também. Observar se esse toque, né, um pouco mais lento, e aí a gente vai passar para um outro toque do self-healing, que é, você cola a sua mão na pele e desliza, não é esfregar, é diferente, não é esfregar, mas é, você colou a sua mão na pele e observa que a pele desliza por sobre o osso, sobre o músculo, né? Então, é como se fosse a mão e a pele, uma coisa só. E aí você vai meio que liberando essa região. Eu lembro do Mei que ele gostava de pinçar, né? Puxar logo bem essa área, para mostrar pra gente que aqui às vezes fica colado. A pele no osso cola, como se fosse A pele, daí abaixo dela tem a fáscia, né? Então a gente está soltando a pele, fáscia, músculo, tirando essas tensões, essa tensão, essa essas viscosidade, esse grude. E aí você liberando isso aqui, você vai conseguir aumentar essa capacidade respiratória. Então a gente vai liberando em toda essa região, junto com o quê? Com a respiração. Então você respira, e não precisa ser muito forte, pode ser devagar. E eu, Você indica uma mais pelo época, nariz também, Marisa? A respiração? principalmente pelas narinas, nada de boca. A não ser que você esteja com o nariz entupido, a não ser que você esteja com algum problema, importante é fazer, né? Mas sempre dá preferência pelas narinas, né? A respiração somente nasal. Inspirar e expirar. E aí você libera essa região. Se não tiver condições, quem tem distonia, pede para alguém da sua casa fazer, para mãe, pai, irmão, tio, primo, quem puder fazer, ou tia, prima, irmã, quem puder fazer em você. E aí, enquanto você estiver recebendo essa massagem, você faz o quê? Respira, não fica fofocando, conversando, olhando televisão, mas observando para dentro de si, olhando o que aquilo que você está fazendo está repercutindo para o seu corpo. O que está acontecendo nesse exato momento, né? Aí você liberou um lado, liberou o outro, libera aqui também. Nossa, essa região aqui, a gente reclamava muito, né? Dentro do módulo. Ai, Laura, tá doendo pra caramba. Nossa, que dor. A gente não vai assustar as pessoas. Tem muita coisa gostosa, mas tem os pontos de liberação que dói mais, né? Que dói mais, exatamente. E aí, o que a gente descobria? Pontos de tensão, né? Nessa regiões, nas regiões que estavam densificadas, contraídas, muita tensão nessa região. E aí você fez a massagem e observa, respira grande, fecha os olhos e observa como é que está a sua caixa torácica. Eu sei que a gente não fez, né? Não fez tanto, mas o pouco que você fez, você aprendeu aqui e você vai com certeza fazer aí na sua casa com mais calma, sem a camisa, ou com a mão por dentro, facilitando um contato com você mesmo, para observar o que isso aconteceu, como é que isso aconteceu, como isso repercutiu no seu corpo. E aí a gente vai começar a fazer movimentos com a cabeça, né? Então eu quero que você ponha o dedo na ponta do seu nariz, para acordar essa região. E aí você vai imaginar que aqui, a ponta do seu nariz é um lápis, e você vai desenhar um círculo aqui na minha tela. Então você vai fechar os olhos e vai imaginar esse círculo. E não precisa fazer rápido. Pode fazer devagar. E não precisa fazer grande. Você pode fazer pequenininho.
pode até experimentar esses diversos tamanhos, né? O nariz desenhando círculo. Isso, o nariz desenhando círculo. Aí você fez para um lado, faz para o outro. Dá ré no seu desenho. E aí observa se para um lado é mais fácil, se para o outro é mais difícil. E isso é autoconhecimento. Você vai aprendendo com as práticas. Mudar o foco da onde está acontecendo o movimento, né? Eu não estou preocupada em mover o pescoço, estou desenhando círculos com o nariz. Exatamente. Aí faz a última volta. Aí para no centro e observa, né? Observa a sua respiração, observa seu corpo. Fecha os olhos um pouquinho. E aí você nota, por exemplo, a gente fez um círculo a primeira vez, né? Fez para um lado, fez para o outro. E notou, para quem tem distonia, que tá difícil fazer esse movimento de círculo. O círculo não saiu bonitinho, né? Como ela queria, ou como ele queria. Ficou torto, ficou troncho, ou ficou parado. O que a gente pode fazer para melhorar esse movimento? A gente vai fazer o Simhasana, que é o leão do yoga, que eu gosto muito. A gente vai fazer a língua para as pessoas. A gente vai fazer... Então você vai fazer o seguinte, você vai inspirar pelas narinas e soltar o ar pela boca, projetando a língua bem grande para fora. Então a gente não vai dar a língua para vocês, a gente vai fazer assim, na frente. Então vamos fazer 3 vezes. Pro lado, vamos fazer a língua para o lado, né? Eu vou fazer de frente, mas vou fazer aqui, ó. Realmente, né, pelos ligamentos, pela face, a gente solta bem a cervical, soltando a língua. Pois é, a língua ela tem uma comunicação aqui, né? Então, gente, vamos lá. Inspira. Dando yoga e self-healing. Tudo junto ao mesmo tempo. Inspira. Inspira. Última. A La Durga, a deusa Durga com a sua língua. É, exatamente. Olha, meu corpo quis soltar, mas a TM até depois dessa prática, parece que... tudo quis dizer, eu também quero mexer. Muito bom. Então, para quem é do self-healing, já percebe o que o corpo está comunicando, e aí você já põe a mão nos pontos que já estão sendo solicitados. Pois é, você está sentindo, né, a necessidade de trabalhar essa região. E muitas vezes, o que as pessoas não percebem? Ouvir o corpo. Então, muitas vezes eu ensino como ouvir o corpo, como ouvir o seu corpo, né? Essa observação interna. A gente está muito no externo, está muito no fora, olhando para fora, olhando os outros, olhando as coisas, olhando o livro, lendo, né? E não está se olhando, se estudando, se vendo por dentro, que isso aqui é uma das características do yoga, e do self-healing também. E a respiração, a minha, né, já começou a dar até uns suspiros, né? Tensões que existiam nessas áreas que a gente movimentou, estão liberando, pedindo mais ar, mais espaço. E a gente tem comentários de pessoas que também estão sentindo-se mais relaxadas, descobriram tensões que tinham no trabalho do computador que estão liberando. Ó, já tem relatos. Que legal. Tudo meu também. Pois é, e aí depois que a gente faz esse trabalho com a língua, né, a gente já pode testar novamente o desenho do círculo para ver se houve, né, uma alteração desse seu movimento. E lembrando, quem tem a condição não precisa fazer grande, pode fazer micro movimento, desenhar bem pequenininho, porque eu sei que quando eu estou em crise,
não dá para fazer um movimento grande. Então, você vai fazendo pequenininho. Ou, minha cabeça não funciona sozinha. O que você vai fazer? Você vai segurar e vai conduzir ela devagar. Então, você vai conduzir devagarinho o movimento. E respira. E solta o ar. Então, você vai descobrir qual é a melhor maneira de segurar a sua cabeça, de conduzir a sua cabeça. Às vezes, só com a ponta do dedo, você consegue fazer com que cesse a crise, cesse o espasmo. Dicas preciosas. Porque tem um nomezinho chave quando você coloca, né? Você engana o cérebro. E aí o corpo ele vai liberando esse movimento. É onde que acontece a neuroplasticidade. Você vai mostrando caminhos diferentes, caminhos neurológicos, né, para o seu corpo. Fazendo outras sinapses. A minha cervical gostou. Eu tinha uns 22 quilos aí da cabeça, mas ele naquela posição de 45 graus, né? Ficaram mais leves, a cabeça ficou mais leve. Olha a importância de você ter a língua no momento certo. É tão simples, né? Então, são esses detalhes que a gente vai descobrindo, né, da capacidade do nosso corpo. Aí agora com a que a gente fez, com esse preparo, com a presença, com a respiração, com a observação. Muito bom, então é uma delícia. O pessoal também está gostando. Está aumentando, nós estamos com 27 a audiência de 27 pessoas. Várias pessoas deram um alôzinho para você. Ai, que demais. Nós temos ainda 14 minutos. Nossa! Uau! Vamos fazer. Você quer mais prática, mais concreto? Gostoso. Ah, que gostoso. Então, a gente vai fazer mais um pouquinho, né, de prática, justamente para poder ainda liberar uma coisa que eu gosto muito, mas eu não vou fazer para não ficar descabelada. O que é? Fazer de conta que a gente está ensaboando a cabeça. Eu me descabelo, vou fazer. Você vai fazer como se fosse um shampoo, né? Você vai... As coisas que nos descabelam são tão boas, né? Para quem está com dor de cabeça também, mesmo quem não tem a distonia, né? Para quem quer melhorar a visão, também é tão importante. Importantíssimo. Aqui é uma comunicação, né? Isso aqui é uma ponte, né? Se essa ponte, que é o pescoço, interromper essa comunicação de cérebro para corpo, essa comunicação vai interromper a quantidade de circulação, o sistema nervoso vai ficar, né, incapacitado de mandar informação para cima, de cima para baixo. Então, se a gente libera essas regiões adjacentes, é o que eu digo, às vezes a gente não precisa botar a mão na massa, botar a mão no ponto, que é o ponto-chave, vamos dizer assim. O problema da quem tem distonia é aqui, né, nessa região. Mas, eu lembro no nível 1, eu não deixava ninguém triscar, ninguém colocava a mão no meu pescoço. Mas botava... e aí eu pedia, não, faça massagem nas minhas mãos, faça massagem nos meus pés. Então, fazia massagem no corpo todo e isso ajudava. Então, eu sentia que, né, ser tocado, ser massageado em pontos distantes ajudava o pescoço. A gente sabe que isso aí tem a transmissão facial, né? Essa liberação, essa comunicação que é impressionante do corpo em pontos distantes. Eu descabelar aqui, mas... O pessoal que está assistindo, aproveitem, experimentem essa massagem gostosa, esse estilo em sabor. Passa shampoo no cabelo. O shampoo invisível. Todo mundo que tem doença neurológica é muito importante essa massagem, essa liberação do couro cabeludo. Exatamente. E aí, você fez essa massagem, aí você observa né, como o seu corpo se comporta, qual é a sensação. Descansa as mãos, fecha os olhos e observa o seu corpo. Observa como é que é a sensação. Como é que está o seu pescoço, como é que estão as áreas adjacentes. Então, observe-se.
Respira. Respira grande, solta o ar devagar. Ai, tá muito gostoso, relaxante. Cada vez mais leve por aqui. Oh, maravilha. Ai, o Muito corpo bom. pedindo os movimentos também, né? Interessante. Pois é, quem é, né, já tem uma vivência muito grande de self-healing, o corpo já começa a pedir outras coisas. Eu sei que aqui nesse quadrado, né, é muito pequeno. O que com espaço, né, eu já tenho vontade de caminhar, já tenho vontade de soltar, de dançar, de movimentar. E eu aconselho, né, quem tem distonia a fazer a sua dança maluca, né, sem Ai, aquele delícia, eu compromisso. adoro dança maluca. Sabe aquela que Amei, você amei. solta? Vou adotar para mim, tá? Você pega aí como é que é, os royalties? Pois é, não, eu dou para todo mundo. Patente Porque da dança a dança maluca. maluca, ela não tem regra do tipo, eu vou fazer maracatu, ou eu vou fazer dança do ventre, eu Tô vou aqui na dança fazer. maluca. A dança maluca, ela Esse não tem movimento uma regra. espontâneo que o corpo vai trazendo à medida que a gente vai liberando, né? Uma parte, como a outra sente enquanto isso. Pois é. Então, esses movimentos, então, eu tenho gravado e está disponível no meu YouTube. Então, lá dentro tem essa técnica de pescoço, tem uma aula totalmente disponível, né, no meu canal, que é só dessa liberação com várias outras técnicas para liberar o pescoço, né? Especialmente para quem tem distonia, mas também quem não tem pode ir lá acessar. E dentro do meu canal tem o período de crise, o que eu fiz, que exatamente, eu fiz muita coisa maluca de movimento. E aí o corpo, né, às vezes a pessoa diz, nossa, eu não consigo acompanhar, né, mas é para você criar um start, né, criar uma percepção de que você pode fazer muita coisa pelo seu corpo e muitas vezes você fica travado só esperando o que o médico, um fisioterapeuta vai te passar e você, né, espera a semana inteira para ir passar no médico para ele dizer faz tal coisa. E aí você só faz aquilo naquele dia e o corpo fica lá, né, esperando. Não, você pode. Faz o movimento, você trabalha seu corpo, ele te forma tanto e você não consegue ouvir. Procure ouvi-lo mais para poder você liberar. Muitos comentários de pessoas que sentiram melhor, a Lúcia, que falou, percebeu outras tensões, a Sandra, que fantástico. Várias pessoas dando esse feedback, foi ótimo para elas. Eu aqui suspirando com alívios tensionais que eu nem sabia que tinha, e outras pessoas também estão falando a mesma coisa. E muito importante, que agora a gente está nos 7 minutos finais, e quem quiser praticar mais com a Maritza, ela está dando aí os canais, onde já tem aula gravada, já tem vídeos prontos, e também se quiser ser aluno dela, né? Tanto quem tem distonia cervical, que é uma doença rara, né? Então não é um público grande num lugar só, por isso que você virou uma referência internacional, né? Que as pessoas com essa patologia estão encontrando e estão aproveitando essa fusão que você está fazendo de saberes, né? Do yoga, do self-healing, e outros mais que talvez você também tenha, a tua experiência, a tua transformação, o teu saber lidar, e todos nós que estamos aqui com você hoje, com distonia cervical ou não, outros que assistirão, todos percebemos como isso realmente acalma, faz com que a respiração queira nos respirar, vai abrindo espaço, e ajuda a ficar mais leve essa área. E aí, nesse interim, né, eu comecei a criar várias gravações, elas estão disponíveis, tem aulas gravadas, né, quem não tem condições de pagar as aulas personalizadas, online, ao vivo, tem aulas gravadas que estão disponíveis, com mensalidades bem acessíveis, e também eu já disponibilizei um outro produto que é um Instagram personal para a pessoa com as suas práticas, que é só você acessa, né,
específico para a sua condição, onde você acessa e vê o vídeo da prática que você precisa fazer no dia, e aí você vai fazendo, acompanhando comigo, né? É só você, seu aluno, né? E a pessoa. Exatamente, é só eu e o aluno. Personalizado. Que incrível, Personalizado. Que ideia ótima, cheio de ideias ótimas. A gente nem contou, mas a Marisa é formada também em publicidade, então ela já tem essa mente preparada de criatividade. Mas está na área da saúde, bem-estar, educação do corpo agora. A gente complementa, né? A gente faz uma linkagem. E é isso. No meu canal do YouTube se chama Maritza Rebouças. Tem lá yoga orgânico, tá escrito, né? Quando ficar salvo aqui, você vai nos comentários e coloca todos esses links também, Maritza, para facilitar para as pessoas. Fica mais fácil. Uhum. Mas pode ir falando, né? Mas a gente convida as pessoas depois que estão vendo, estão querendo te seguir, depois a reverem, quando estiver salva daqui a pouquinho, e poder encontrar lá já a descrição de onde te encontrar, esse canal do YouTube. Isso, e no Instagram. Então, eu me concentrei nesses 2 canais para não dispersar e não criar 1000 coisas, é mais específico, né? E também não perco tanto tempo. Você tem que se controlar. E é isso. Bom, aqui foi um pouquinho daquilo, né, que eu presenciei, eu senti no meu corpo com relação ao self-healing, né, relacionado à distonia cervical. E estou à disposição para quem quiser conversar, falar no direct comigo, né, para poder tirar dúvidas, né, fazer suas perguntas pessoais. E a gente, né, finaliza a nossa transmissão, porque acho que já vai dar o tempo, né? Não, foi maravilhoso, a gente tem um tempinho para se despedir, acho que foi muito importante esses links de como continuar desenvolvendo esse assunto, né? Eu já admirava muito você sem me conhecer, pessoalmente ainda não conheci, mas esse nosso contato mais próximo aumentou essa admiração. Estou muito agradecida a todos que nos assistiram e assistirão, a você, Maritza, as nossas colegas também que estão dando todo o apoio aqui na live, para que eu pudesse também ser anfitriã pela primeira vez, tive um grande suporte aqui de quem já tinha conhecido. Você foi a pioneira agora, né? A que começou, né, as lives. As lives. E aí, avisando que vão continuar. Cada semana, um tema diferente, um profissional diferente do nosso grupo do Self Healing aqui no Brasil. E a live vai ficar gravada. Vocês são convidados a também encaminharem para pessoas que possam se beneficiar, que saibam que tem distonia cervical, ou que se interessem por esse assunto, ou sejam terapeutas, né? Muito, muito obrigada. Também agradeço a todos. Muito obrigada, Araci. Muito obrigada, pessoal do Self Healing, todos os instrutores, educadores presentes. Eu vi bastante gente aqui, né? E nós temos que agradecer ao pessoal que está aqui presente, pessoal de distonia cervical, distonia saúde. Muito obrigada a todos. E é isso. Estamos à disposição, compartilhando o que pudermos. Saúde a todos, bom final de semana, gratidão, e estamos todos mais leves depois dessa prática. Valeu demais. Vou fechando aqui e quem quiser rever já fica salva. Beijão, querida. Estou muito feliz com a nossa conversa. Tchau a todos. Tchau, obrigada.